livres para tudo, mas o direito, para ser invocado, a gente tem que primeiro saber do nosso dever. Que para a gente ter um direito de liberdade, nós temos um dever de liberdade. E o dever de liberdade é gozar da nossa liberdade, deixando que o outro goze da dele. Porque somos iguais perante Deus. E a gente tá falando do movimento aqui no Brasil. E nos Estados Unidos e no resto do mundo, como que tá essa questão da liberdade de expressão? Olha, nos Estados Unidos, a questão da liberdade ela é um pouco mais complexa que no Brasil, porque os Estados Unidos é uma colônia, eram as 13 colônias inglesas que se formaram com uma diáspora de perseguidos religiosos. Então a questão da liberdade de religião nos Estados Unidos é uma questão muito cara. O que não acontece no Brasil. O Brasil foi um país oficialmente católico até o século XIX. Então não existe muito dessa questão de eu vou para a colônia, eu vou para uma terra nova porque eu quero ter a minha religião respeitada. Nos Estados Unidos até hoje, em nome da religião, você pode fazer absurdos. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você faz parte de uma comunidade de judeus mais ortodoxos, as mulheres vivem igual muçulmanas. Elas não podem aprender a ler, elas não podem sair com a cabeça descoberta, Não elas tem são eletricidade. obrigadas a fazer sexo com o marido todas as sextas-feiras. Ah, é? Exato. Elas não podem dizer não quero ter filho. Elas não podem nada. E pela liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa é a tônica maior da formação dos Estados Unidos, esse tipo de coisa pode acontecer lá. É por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, a Meta falou que não vai mais barrar conteúdo dizendo que homossexualidade é uma abominação. Por quê? Você encontra na Bíblia passagens dizendo isso. E nos Estados Unidos, desde que esteja na religião, você pode tudo. Que é uma coisa que não existe no Brasil. No Brasil, a religião não pode tudo. No Brasil, as religiões também cometem ilícitos passíveis de responsabilização civil ou criminal. Já nos Estados Unidos, não. Aí é uma questão de cultura jurídica de cada país. Mas nos Estados Unidos, a liberdade lá, ela de fato, ela é violenta, ela é in natura. O direito à liberdade lá é no doa quem doer. Eu não gosto do modelo de liberdade exacerbado que tem nos Estados Unidos. Porque para mim tudo tem limite. Essa questão da liberdade religiosa que os Estados Unidos tanto valoriza, ela é uma liberdade religiosa do século XVIII. E as liberdades fundamentais do século XX, que são as liberdades fundamentais do pós-Segunda Guerra, são liberdades fundamentais que elas excluem o coletivo, excluem do coletivo a possibilidade de massacrar um individual em nome de uma cultura. Ou religião. Porque o indivíduo, ele está acima de qualquer coletivo. Essa é a tônica dos direitos fundamentais do século XX. Por exemplo, não é porque eu tenho um grupo religioso que eu vá bater num gay que vai passar na minha rua. Que vai passar. Um gay entrou, sentou na minha igreja, eu não vou sentar a mão no gay. Eu não posso fazer isso. Então é muito mais interessante você trabalhar com essa ideia dos direitos fundamentais do século XX. Todo mundo é livre. E a liberdade é liberdade para tudo. Só que eu tenho responsabilidades. E se eu ferir a liberdade do outro, se eu diminuir a existência do outro, eu pago por isso. Mas eu não posso ser proibido de antemão. E é isso que está acontecendo no debate das redes sociais no Brasil. Quer se proibir tudo de antemão. Quer se tirar a pessoa do debate, como se fosse adivinhar o que ela fosse falar amanhã. Então a gente mistura muito as coisas, estuda Tem o filme pouco. aí, né? Como dizia o Olavo de Carvalho, no Brasil ninguém estuda nada e opina sobre tudo. E... Qual que era o filme do Tom Cruise que tinha a polícia? Minority Report. Minority Report. A pessoa já adivinhava que ela ia cometer um crime e ela ia presa antes de cometer o crime. Ô, Kratos, eu preciso ir ao banheiro, manda uma pergunta aí. Bom, vamos lá. Tem uma aqui do
do Igor Souza, que ele fala assim: Pá, Vivi, o que você acha sobre a epitemocracia no lugar da democracia no Brasil? É epistemocracia. É uma nova constituição? Epistemocracia seria o poder do conhecimento. Epistemocracia e juristocracia é a mesma coisa, porque no final de contas você vai estar elegendo uma casta de intelectuais, pseudo-intelectuais não há nada, é como Churchill dizia, né? A democracia é ruim, mas é o melhor que tem. Vamos lá. Tem uma outra aqui do César, que ele fala assim: acha mais fácil correr uma guerra civil separando o sul do norte e uma nova constituição? A gente é proibido de falar disso no Brasil, e se eu falar isso eu vou preso e o canal cai. Tem uma outra dele aqui que A ele gente fala... é proibido de falar disso no Brasil. Ele fala: acha que é possível juntar Bolsonaro e MBL e outros para impeachment do Lula? Bolsonaro o quê? E o MBL? O que é isso? Um grupo aí, né? Um movimento. Não sei responder. Eu passo. Tem uma outra aqui. Na verdade é um superchat que o Saulo mandou. E deu uma polêmica aqui no chat, agitou bastante o chat, que ele fala assim: Vilela, vivemos em uma democracia, mas você não pode ficar aí inerte a mentiras desse cara. O israelense publicou fotos de crimes que ele cometeu na guerra. O Brasil possui tratados que temos que combater esses criminosos. Não possui não. Deixa de ser ignorante ou corno. O Brasil assinou o Tratado de Roma, tá? E o Estatuto de Roma, ele estipula quais são os crimes contra a humanidade. Os crimes contra a humanidade, por exemplo, nós temos os crimes de guerra, o genocídio e a perseguição política, que é o que Alexandre de Moraes faz. Quando uma pessoa comete um crime contra a humanidade, ela precisa ser processada por esse crime contra a humanidade. Agora, se uma pessoa cometeu um crime contra a humanidade, uma pessoa de Israel cometeu um crime considerado crime contra a humanidade na faixa de Gaza, não é um tribunal brasileiro que é responsável para julgá-lo. Porque a hipótese de extraterritorialidade que está inserida no Código Penal brasileiro não atrai para si a hipótese do juízo universal. O Brasil não consegue condenar ele só consegue condenar 0,01 dos estupradores do próprio país. Era só o que me faltava agora, ele ter a jurisdição universal. Vai se catar, coloca o dedo na bunda, gira e depois vê se está cheiroso. Mande. O César mandou outra aqui, ele fala: em 2026 tem esperança de um Senado que combata o STF? Não. Só se ninguém for reeleito. Eu tenho uma campanha, eleja alguém novo, não reeleja ninguém. Todo mundo fica assim, nada bom, o establishment é poderoso. Coloca os o mesmos. establishment é o Senado, bicho. Nada muda, porque o Renan Calheiros tá aí a vida inteira, velho. É óbvio que nada, não adianta mudar o presidente. Você tem que mudar o Senado, bicho. Tem uma aqui do Antônio, que ele fala assim: comente sobre o Justnaturalismo. liberal, justnaturalismo teológico, positivismo, realismo americano ou realismo escandinavo, vantagens e desvantagens. Qual foi o valor do superchat? R$5. Bicho, por isso você não paga nenhum boquete no Cara, Autorama às 4 da madrugada de alguém assim falando, vou passar DST. É muita R$5 não dá nem... Toma vergonha. Para, manda aí. Tem outra aqui do Audi, que ele Audi Soares, ele fala: Pavinato, qual Cara, é um carro? Parece, né? Qual a diferença da invasão da Ucrânia e a possível anexação do canal do Panamá, Groenlândia e Canadá? É uma nova ordem mundial? Que o Eu Trump não tá sei, falando. bicho, né? sei lá, não entendo nada disso aí. Eu só falo do que eu entendo. É. Do que eu não entendo, eu não tenho problema nenhum em falar, não sei. Que nem esse povo aqui fala assim, sabe? O povo sabe tudo. Eu não sei, bicho, eu não sei. O Júnior, ele fala assim: como lidar com discursos que ofendem, mas não configuram crimes, dentro do contexto da liberdade de expressão? Discursos que ofendam, mas não configuram crimes. Ué, sai na minha época, eu sou do interior. Eu No também. interior, a gente saía na mão, bicho. Eu não tô incentivando. Te ofende, o outro tá lá.
Ah, seja homem. Sabe essa sociedade de mariquinha que me mata? Aí o povo é homofóbico. Não. Eu sou viado tradicional. Né? Eu sou viado tradicional. Mas eu não suporto esse negócio, essas coisas de mariquinha. Ai, Ele falou tal coisa. Ai, estou tão chateado. Não, bicho, se você não gostou, sai na mão, bicho. Xinga de volta. Exato, xinga de volta. Aprende a falar um palavrão, é libertador. É libertador falar um palavrão. A Aline, ela fala assim, qual é a relação entre a liberdade de expressão e responsabilidade jurídica? Como é que eu não entendi? Qual a relação entre liberdade de expressão e responsabilidade jurídica, especialmente